Bom, obviamente, como uma tragédia dessa magnitude, quando ela acontece, nós precisamos da ajuda de especialistas para fazer uma leitura do que temos até esse momento. Vou conversar agora com Raul Marinho. Ele é piloto e presidente do Grupo Brasileiro de Segurança da Aviação Geral. Raul, uma ótima tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Rafael. Uma ótima tarde vai ser mais difícil, né? Eu estou aqui em choque com o que aconteceu também. Raul, eu queria de fato, imagino que você já tem, assim como nós estamos olhando para essas imagens desde quando elas começaram a surgir. É claro que a investigação, o CENIPA vai trazer um relatório muito bem detalhado, essa investigação pode durar meses, mas eu queria ouvir de você, olhando para esse movimento de queda, o que nós temos de imagem até agora, que tipo de leitura que você faz sobre esse acidente? Bem, esse acidente deixou uma prova muito interessante, né, para a linha de investigação. A gente consegue ver o que aconteceu com a aeronave nos momentos finais. Aquele movimento da aeronave é chamado na aviação de parafuso chato, né? Parafuso chato é exatamente aquilo. É quando imagina que isso aqui é a asa do avião, ele fica rodando mais ou menos paralelo ao chão e com uma velocidade horizontal muito próxima de zero, né? Então, esse parafuso chato é uma das piores coisas que podem acontecer com uma aeronave, porque é muito difícil de sair de um parafuso chato e ele vai rodando até se chocar com o chão, né? Você percebe vendo os destroços que o para-brisa da aeronave está praticamente intacto, né? Porque ele caiu chapado, né? Ele caiu sem velocidade horizontal, só com a velocidade vertical, né? Então, é uma situação terrível para o piloto quando entra no parafuso chato. E a grande pergunta é por que ele entrou no parafuso chato, né? A gente estuda esses acidentes, inclusive existem muitos relatos ao redor do mundo de acidentes com esse modelo de aeronave, né, a TR-72, por formação de gelo. Então, uma das possibilidades que me parece bastante plausível para esse acidente é ter ocorrido formação de gelo sobre as asas. A gente tem uma situação meteorológica muito peculiar, né? Nós temos aqui em São Paulo uma frente fria chegando, chuva, e na altitude em que esse avião costuma voar, por volta aí de 20 mil pés, esse, segundo eu acompanhei lá no Flight Radar, ele estava a mais ou menos 18 mil pés no momento em que iniciou o parafuso chato, né? Essa é uma altitude característica para a formação de gelo sobre as asas. O que acontece é que existe uma água praticamente congelada, mas ela ainda está em estado líquido, mas normalmente a 0 grau, eventualmente até abaixo de 0 grau. Por uma questão muito particular, ela não se solidifica. Mas a hora que a asa colide com essa água, né, o gelo se forma sobre a asa. E a asa tem uma curvatura específica, né, que o engenheiro desenhou quando projetou o avião, e essa curvatura ela é a que fornece a sustentação da asa, que é o que faz a aeronave voar. E se você modificar muito essa curvatura, e uma das possibilidades é o acúmulo de gelo sobre a asa modificar essa curvatura, a asa vai perdendo eficiência até o momento em que a asa não voa mais, ela não produz mais sustentação, né? E nesse momento ocorre o parafuso chato. Então, essa é uma das possibilidades, é uma possibilidade bastante plausível, embora a gente conheça diversos outros acidentes em que a investigação mostra e que o que aconteceu foi outra coisa, não tem nada a ver com o que se pensava inicialmente, né? E pode acontecer nesse caso também. Mas, assim, o caminho mais plausível seria a de ocorrer a formação de gelo sobre as asas.
Raul, quando a gente olha para essa perspectiva, ela é assustadora. O cenário que nós temos hoje, ele é realmente uma catástrofe. Como é possível, nessa formulação, quando o avião está sendo ali concebido através da equipe de engenharia, que consiga evitar que isso aconteça? Porque nós estamos aqui fazendo uma leitura, obviamente contando com a sua ajuda, entre as possibilidades, o que aconteceu nós só vamos saber daqui a alguns meses, possivelmente, em relação ao lado divulgado pelo CENIPA. Mas como é possível burlar para que a aeronave ela não fique à mercê de uma condição meteorológica para que seja um voo tranquilo e evite como isso? Porque isso poderia acontecer com outra aeronave, num outro momento, numa condição que não indica uma falta de manutenção. Mas seria ali, esse gelo, essa água, uma condição que o piloto não consegue controlar. O que acontece é o seguinte, da mesma maneira que se sabe que a formação de gelo sobre as asas é um fato relativamente comum, né, dependendo da condição meteorológica, isso tende a acontecer, também os fabricantes sabem desse fato e eles instalam alguns equipamentos no avião para evitar que isso aconteça. Então, as aeronaves, em geral, e essa em particular, não foge à regra, existem equipamentos que evitam a formação de gelo ou, se o gelo se formar, que seja possível quebrar esse gelo facilmente e não acontecer essa deformação na curvatura. Então, existem asas que têm uma resistência elétrica que esquenta a superfície do avião e derrete a superfície da asa do avião, né? Nesse momento, a Polícia Militar participa de uma coletiva de imprensa. Nós vamos para lá com a imagem, eu já volto, porque eu preciso muito dessa sua explicação. Só vamos ao vivo e eu já volto com você. Vamos acompanhar essa coletiva. Sim, as pessoas... O nosso protocolo é fazer uma seleção por tipo de ferimento, por prioridade de ferimento. Então, por isso que as ambulâncias, você deve ter visto a presença de muitas ambulâncias aí. Tem informação de feridos mesmo de leve, coronel? Não temos informações de feridos. Mas como eu dizer, em 1 hora a gente já vem com alguma coisa, passa para vocês. Muito obrigado com mais informações. Bom trabalho. Obrigado, coronel. Joel, o coronel Cássio nos atendendo. Como que é o nome dele completo para a gente acreditar? Cássio. Coronel, responsável pela operação nesse momento na área onde caiu o avião no interior de São Paulo. Automaticamente, como você percebeu, no final do dia vai ser divulgado um novo boletim com as informações mais apuradas. Ele que continua trabalhando no local. Assim que isso estiver disponível, a gente volta a abrir esse espaço mais uma vez. Raul, peço desculpa pela interrupção, queria te chamar de volta e, por favor, queria muito continuar ouvindo a sua explicação. Bom, então eu estava falando o que o fabricante da aeronave faz para evitar que se forme gelo sobre as asas. Então, existem diversas estratégias que os fabricantes utilizam para isso, né? Uma delas é você instalar uma resistência elétrica ali, né, que nem uma resistência de chuveiro, só que muito grande, para esquentar a asa, né? E esquentando a asa, derrete o gelo e você não tem esse efeito adverso aí da formação de gelo sobre a asa, modificando a curvatura da asa do avião. Uma outra possibilidade são os boots, né? Boots são capas de borracha que, por um mecanismo pneumático, você movimenta ali uma espécie de um punho por trás dessa borracha para quebrar o gelo que está se prendendo ali na asa, né? Então, esses são as duas principais maneiras de se evitar a formação de gelo sobre a asa. No caso, eu também conversei com alguns pilotos dessa aeronave, do ATR, e eles me disseram que a aeronave tem alarmes, né, para avisar sobre a formação de gelo. Então, mesmo você não precisa de gelo sobre as asas. Agora, por que, apesar disso tudo, a aeronave acabou se acidentando? Bom, uma possibilidade é que não tenha sido a formação de gelo, né? Aí temos que investigar. Obviamente, existem outras possibilidades. Você pode ter um problema de balanceamento da aeronave, que também gera esse efeito de parafuso chato. Você pode ter algum outro tipo de alteração mecânica, de problema mecânico nos comandos, que também podem levar a isso, né, que são mais raros. Isso a investigação vai mostrar. Agora, se a gente fosse apostar numa possibilidade com mais chances de acontecer,
de formação de gelo. Pode ser que o equipamento tenha dado defeito na última hora, pode ser que a tripulação, por algum motivo, não tenha conseguido realizar os procedimentos que ela foi treinada. A gente não sabe, aí não tem como saber. Raul, quando nós olhamos para a rota que foi traçada, eu estava ali acompanhando o mapa e nós percebemos que num exato momento, já se aproximando aqui de São Paulo, nós olhamos e visualizamos essa mudança de rota, essa imagem que nós estamos mostrando agora e compartilhando com quem está em casa. Quando nós olhamos essa alternância, essa mudança de caminho, essa manobra que você nos disse, que ela acontece e as ocasiões, os motivos, eles podem ser diferentes, a gente ainda, obviamente, como estamos dizendo aqui, aguardamos os órgãos responsáveis com todas as afirmações que são ali precisas. Quando essa manobra ela acontece, ela já está muito próxima da queda do avião ou, por exemplo, essa mudança de rota que ele faz já era o início de que algo estava fora do controle? Provavelmente já estava fora de controle. Você percebe que é uma curva que não é usual de o avião fazer, né? É uma curva de mais de 90 graus. Então, provavelmente esse foi o início da entrada em parafuso chato, né? Essa imagem aqui a gente está vendo de cima, mas aqui embaixo você vê a mudança de altitude ocorrendo muito rapidamente, né? Então essa mudança aí da rota, na verdade, não foi uma mudança de rota. Isso já é muito provavelmente o efeito do parafuso chato, né? O que acontece é que você tem outros efeitos aí influindo também. Você tem ventos aí impactando a aeronave, você tem o funcionamento dos motores, né? Os motores, até onde se sabe, até pelo barulho que se ouve nas gravações, os motores estavam a pleno no momento do acidente. Isso gera tração, isso muda a direção da aeronave, né? Então, é por isso que aparece essa trajetória meio estranha. Deve ter sido o início do parafuso chato, sim. Raul, quando nós olhamos e verificamos esse mapa, a princípio, assim que as informações começaram a chegar, as especulações, ele estava muito próximo ali de Viracopos. Será que ele ia para Viracopos? E no final as notas foram divulgadas e seguia para Guarulhos. Mas de acordo com o aeroporto de Campinas, ali nesse momento, muito próximo ao aeroporto internacional, não houve nenhuma tentativa de contato. E Guarulhos também ainda não divulgou nenhuma nota sobre isso. A partir desse momento, numa manobra como essa, que nós estamos mostrando aqui desde o início da nossa entrevista, faz sentido alguma tentativa de contato? Alguma coisa poderia ser feita? Ou ali realmente seria somente um trabalho dos pilotos? O que acontece é o seguinte, os pilotos são treinados para, em uma emergência, a primeira coisa a fazer é trabalhar para manter o avião voando, né? Então, naquele momento, você está preocupado em tirar o avião do stall, né? Ele voltar a voar, porque ele estava caindo igual uma pedra, né? Quando ele estola, quando o avião entra em stall, ele perde a sustentação e naquele momento ele não é mais um avião, ele é um pedaço de metal que está caindo do céu. Então, não faz sentido o piloto querer falar com algum órgão de controle naquele momento. Ele vai falar com o órgão de controle quando ele já tiver recuperado a manobrabilidade da aeronave, né? Quando ele tiver recuperado o controle da aeronave. Como ele não recuperou em nenhum momento, ao que parece aqui pelas imagens, né? Ele não vai falar com nenhum órgão de controle também. A gente vai conseguir ter essas informações, também parte dessas respostas, isso vem da Caixa Preta, né, Raul? Essa expectativa, imagino. Vem da Caixa Preta, embora nesse caso, assim, com as informações que você tem aqui do Fly Radar, você já tem informações bastante completas para você intuir que foi uma perda de controle em voo, que o avião entrou em parafuso chato, né? Na Caixa Preta, você pode encontrar mais informações, você pode verificar se ocorreu o alarme quando formou gelo, antes da entrada em parafuso chato, quais foram os movimentos anteriores, tal. Você pode complementar muito essa informação. Mas, se porventura não se encontrar a Caixa Preta, essa é uma investigação que os investigadores conseguirão conduzir boa parte dela com as informações que já estão disponíveis. Vai melhorar com a Caixa Preta, não tenha dúvida, mas a gente já tem bastante informação aí.
Raul, quando a gente olha essa imagem de cima, principalmente exatamente essa que nós compartilhamos nesse momento, eu queria te ouvir, porque nós estamos falando de um condomínio residencial, são ali 3 casas, são muito próximas, inclusive o delegado, que um pouco mais cedo acompanhava uma entrevista dele através da imprensa, dizendo que o muro mais próximo ali, realmente ele ficou bem danificado e foi muita sorte que a aeronave realmente não foi invadindo absolutamente toda aquela área residencial. Nessa manobra de parafuso chato, e pelo que você nos disse até agora, o piloto não tem qualquer tipo de controle. Ele ter caído exatamente nesse terreno aberto, ao lado de 3 residências, digamos que foi algo do acaso. Do acaso, sem dúvida nenhuma. Você pode reparar que você não tem um rastro do avião, né? Quando ocorre um acidente, você tem ali a formação de uma espécie de uma estradinha por onde o avião corre até o momento em que ele para. Nesse caso, não tem. Ele caiu realmente chapado, né? Ele caiu como uma pedra mesmo, né? Porque ele não tinha sustentação. E não tem como o piloto escolher onde cair. Numa situação dessa, de perda de controle em voo, é impossível o piloto escolher onde cair. Ele cai onde o avião cai. Foi sorte, não tem a menor dúvida. Raul, quando nós olhamos para esse tipo de aeronave, e eu acho que é importante nós tocarmos nesse assunto, algumas pessoas dizendo que não confiam nesse tipo de modelo, que preferem outros. Quando nós temos uma aeronave desse modelo, com a sua manutenção sendo realizada, ali não há nenhum tipo de risco. De fato, às vezes é mais uma opinião pessoal do que, de fato, uma qualidade inferior ou algum tipo de comentário desse tipo tem algum sentido. Não tem o menor sentido, não tem cabimento esse tipo de comentário. Para começo de conversa, porque esse avião foi certificado na autoridade europeia, foi certificado na autoridade brasileira, ele voa em boa parte do mundo há muitos anos, ele é avaliado como um avião, ele é considerado mais seguro do que os aviões a jato, porque como ele é um turbohélice, ele consegue voar em velocidades mais baixas, ele é um avião muito bom mesmo. Não tem nada a ver com o projeto do avião. É um avião seguro, é um avião utilizado no mundo inteiro, certificado pelas autoridades mais rigorosas do mundo, e não tem o menor cabimento se dizer que esse é um avião inseguro. Isso não procede. Raul, quando nós olhamos para as investigações, as informações que vão ser divulgadas oficialmente, você com sua experiência consegue, obviamente não vai conseguir cravar uma data aqui, mas em média quanto tempo leva a divulgação desse laudo? Nós teremos meses para saber o que aconteceu de fato? Possivelmente muitos meses até um ano, né? Ou eventualmente até mais. Eu acho que nessa investigação, pela repercussão dela, pela importância, como é uma aeronave francesa, deverão vir investigadores da França para cá, para ajudar nas investigações também, e eu acho que vai se conseguir chegar a um resultado antes de um ano. Mas tem muita coisa a ser avaliada, tem que fazer testes com os destroços dos motores, testes com o que você encontrar ali possível de se testar, vai ser avaliado toda a informação da empresa, como foi feita a manutenção em todo o período, do treinamento dos pilotos, vai ter muito meteorologista envolvido com essa investigação para entender as condições meteorológicas do local, realmente como é que estava ocorrendo. Pode esperar que vai haver uma investigação extremamente séria e porque isso vai ter impacto na operação dessa aeronave, que é bastante popular no mundo todo. Raul, um outro ponto que eu queria trazer junto com você, eu estava acompanhando também e todos nós ficamos muito apreensivos com a possibilidade, mas que a imagem é extremamente forte, o impacto que essa aeronave teve no chão, se algum tipo de resgate ali seria feito. Isso em nenhum momento aconteceu. Quando nós temos algo dessa magnitude, ali essa leitura ela já é feita de imediato, depois que, obviamente, o fogo ele foi completamente apagado, para que nenhum trabalho seja realizado numa tentativa de localização e aguardar só os peritos para fazer essa checagem final, como você disse, para analisar as peças ali que são importantes. Já essa leitura do ambiente de que não é possível resgatar ninguém, ela já é feita logo nas primeiras horas, ali, digamos, nos minutos, né? Então, normalmente, eu não sei quem é que atendeu a investigação primeiro, deve ter sido o Corpo de Bombeiros, né? Eu não conheço as regras do Corpo de Bombeiros. As regras da aviação são, em caso de acidente,
a prioridade é busca por sobreviventes, né? E se encontrados esses sobreviventes, fazer de tudo para aumentar a chance de sobrevivência dessas pessoas, né? Então, assim, pelas regras da aviação, a prioridade é a busca de sobreviventes, por mais improvável que pareça haver, né? Como foi o caso da Lamia, por exemplo, naquele acidente que aconteceu na Colômbia com o time da Chapecoense. Quando aconteceu o acidente, se buscou, por mais que fosse improvável, se você se lembra ali das imagens da aeronave, ali, dos destroços, você olha e fala assim, impossível ter sobreviventes. Mas teve, vários, inclusive um brasileiro, né? Aliás, mais de um. Então, assim, a primeira coisa é esgotar as possibilidades de encontrar sobreviventes. Depois vai se tentar preservar os destroços, etc. Assim que essa aeronave, as imagens foram divulgadas, nós acompanhamos a chegada dos bombeiros e aquela cena registrada pelo celular, ela mostra um fogo que é muito intenso. A aeronave já estava chegando para o seu destino final. Esse incêndio, ele traz ali para a gente alguma resposta mais clara sobre essa quantidade de combustível ali, ela era ainda muito específica para causar esse incêndio ou mesmo numa quantidade que é menor, com esse impacto, com essa queda que nós vemos aqui, já é o suficiente para causar aquela cena que nós mostramos? O que acontece é o seguinte, as aeronaves são despachadas com combustível suficiente para chegar ao destino e se aquele destino não estiver viável para ocorrer o pouso, ir para um outro aeroporto que a gente chama de aeroporto de alternativa. E se aquele outro aeroporto também não pudesse... Eu vou te interromper, peço perdão mais uma vez, porque nós estamos acompanhando nesse momento alguns moradores que conseguem falar com a imprensa sobre o ocorrido. Eu quero muito ouvir sua resposta, peço perdão pela interrupção, eu só vou cortar para lá e já volto com você. Vamos ouvir. De repente ele arremeteu e foi para lá. A sensação é que ele parecia que tinha estabilizado. Parecia que estava parado. Parado, mas ele tinha barulho. Ele estava falhando o motor, barulhão. Tanto que eu achei que fosse um drone. Eu achei que fosse um drone baixo, porque ele estava dando uns estouros assim no avião, você entendeu? Tava tendo um barulho na aeronave? O motor fazia barulhão meio falhando, parecia. Então vocês chegaram a ouvir uma possível falha nos motores do avião? Sim, desde a minha casa a gente estava escutando. O que assustou a gente foi isso. Você vê um avião em cima, ele virando e estourando. Estourando. Sabe quando de repente a turbina não está funcionando? Alguma coisa estava pegando. Um escape de carro numa proporção maior, quando o carro está com energia. Bem maior. Então o senhor viu o momento, inclusive, da queda dele, né? Bom, é claro que a gente tem esses populares dizendo o que ouviram nesse momento. É claro que não é possível, no modo técnico, entender o que aconteceu. Nós estamos, inclusive, ouvindo especialistas para trazer esse detalhamento, laudo oficial, realmente só do órgão responsável. Raul, peço perdão mais uma vez pela interrupção e, por favor, quero continuar te ouvindo em relação a essa quantidade de combustível, se o incêndio que nós vimos significa uma grande quantidade na aeronave, como que funciona esse parecer? Não, a quantidade de combustível, a quantidade absoluta era grande, né? O que acontece é que uma aeronave como essa, de médio para grande porte, é uma aeronave que gasta muito combustível e ela tem que estar abastecida com combustível suficiente para chegar ao destino final e para ir para as alternativas, caso não seja possível o pouso nesse destino. Então, ela leva uma quantidade grande de combustível. No caso da Lamia, por exemplo, a gente não viu, porque praticamente não tinha combustível mais, né? Mas esse sim, ela leva uma quantidade para provocar um incêndio de grandes proporções, como foi o caso. Raul, só para a gente finalizar, e quero já agradecer a sua participação, nós mostramos aqui naquele mapa essa queda brusca, a velocidade ali, ela reduzindo a altura, ela vai perdendo de um modo muito significativo. Com a sua leitura, nós estamos falando de uma queda livre, essa sensação as pessoas que estavam ali dentro, elas tiveram? É uma queda livre. O que acontece é que o que faz com que um avião seja um avião é um efeito aerodinâmico, físico, né, chamado sustentação. É o ar passando sobre uma superfície aerodinâmica, no caso as asas, e o ar passando sobre as asas que gera a sustentação que mantém o avião no ar. Quando essa sustentação acaba, acontece o efeito chamado stall,
que transforma o avião em uma pedra, em um objeto que não voa, certo? E aí ele cai, é uma queda livre realmente. A comparação é essa. Não sei se você tem essa resposta, mas essas pessoas que infelizmente passam por uma situação como essa, nós estamos mostrando aqui nessa tragédia, nesse momento do impacto envolvendo essa queda brusca, elas perdem a consciência em algum momento? Sabe me dizer se isso acontece ou não dá para ter essa resposta? Difícil ter essa resposta, provavelmente não. Não é, porque o que acontece é o seguinte, o avião está íntegro, né? A pressurização continua funcionando, o avião está dentro da cabine e está tudo bem, né? Então, muito provavelmente, elas estiveram conscientes até o impacto, sim. Uau! Raul, eu queria agradecer pelo tempo, a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, trazer um pouco desses detalhamentos, fazer as leituras, elas são importantes nesse momento. Nós começamos essa entrevista falando que, obviamente, elas vão sendo atualizadas conforme as informações que elas são oficiais vão sendo divulgadas. Mas queria agradecer demais por vir aqui conversar com a gente. Foi um prazer te receber. Tá ok. Muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Embora não seja um prazer falar sobre esse assunto, né? Acho muito lamentável. Mas, de qualquer maneira, faço votos que os parentes das vítimas superem esse momento muito triste e, enfim, a gente... Nossa solidariedade aos familiares nesse momento de tamanha dor. Muito obrigado, Raul.